coisa que me chama atenção em séries e filmes é o quanto às vezes a gente é atraído pelos vilões. Isso dado que eles humilham outras pessoas e às vezes são até violentos. Mas existe uma característica em comum entre vilões e comediantes, ou duas características, que são pessoas que acabam nos chamando a atenção por essas características em específico, que são a capacidade de se manter calmos em ambientes de alta pressão e a capacidade de quebrar o estado de outras pessoas com respostas inteligentes, com respostas astutas. Eu até tenho uma suspeita de que as pessoas que são atraídas por relacionamentos que fazem mal para elas são atraídas por essas características positivas, da calma e da perspicácia. E aí elas acabam não vendo os aspectos negativos, porque a personalidade delas não está formada o suficiente para elas terem um discernimento entre o que é bom e o que é mal. Mas esse vídeo não é para falar sobre relacionamentos, e sim como você pode adquirir essas características para a sua personalidade, de se manter calmo sob pressão e dar respostas mais assertivas quando você estiver numa condição que não é favorável para o seu lado. Se você gosta de temas desse tipo, já se inscreve nesse canal e me conta aqui nos comentários se você normalmente se mantém calmo sob pressão ou se você tende a explodir. Então, se a gente começa a observar os vilões, por exemplo, a Blair Waldorf, do Gossip Girl, quem já assistiu, é uma série, ou esses vilões que são monstros que lutam contra os Vingadores, por exemplo, a situação que eles têm em comum é conseguir manter a calma sob pressão. Raramente você vê esses personagens explodindo, apesar da Blair Waldorf ela não ser 100% vilã, né? É claro que essas características negativas deles, de violência, de agressividade, de maldade nos comentários, a gente não quer absorver. Mas essa característica da calmaria, de se manter frios, de ficar frios em uma situação, até nos Estados Unidos tem uma palavra para isso positiva que chama cool, né? Pessoas que conseguem se manter alinhadas com elas mesmas, mesmo estando em uma situação adversa. As pessoas, elas não nascem assim. Então, você não nasceu assim, eu não nasci assim, e esses vilões não nasceram assim. Elas desenvolveram essa competência porque elas foram expostas a muitas situações adversas. Então, quando você quiser dar uma entrevista, fazer uma palestra, se expõe a alguma situação parecida com aquela que vai te preparar para entrar naquela situação de uma forma mais calma. Por exemplo, você pode treinar a entrevista com um amigo seu, você pode treinar a palestra, você pode escrever a palestra, gravar ela, falar ela para alguém da sua família. E aí você vai estar se preparando para estar naquela ocasião. Porque o nosso cérebro, ele se vê na ocasião quando a gente já está treinando. E aí, quando ele entra na situação real, ele não se assusta com tanta força, porque ele já passou por aquilo antes. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de lidar com outras pessoas, com dificuldade de criar vínculo, de engajar com as pessoas próximas, de criar relacionamentos. Esse é um grande problema que a gente tem hoje, porque o ser humano é um ser social. Se você é uma pessoa dessas, como é que você vai se expor a pequenas situações que vão te preparar para situações maiores? Fale uma frase a mais para uma pessoa desconhecida. Quando você for na padaria comprar um pão, fale alguma coisa com a vendedora, em vez de ficar quieta e só pagar, e nem olhar para a cara dela. Foi feita uma pesquisa que eles colocaram um vendedor e o cliente estava ali, né, conversando às vezes, ou estava distraído, e o vendedor, ele abaixava e outro vendedor levantava no lugar dele. E a maioria dos clientes não percebeu que outra pessoa apareceu no lugar do primeiro vendedor. Para você ver como a gente não olha para as pessoas à nossa volta, como a gente não enxerga que existem pessoas próximas a nós. Então, para se expor mais a essas situações sociais, se exponha a desconhecidos, se exponha a pequenas coisas e não a eventos muito grandes que podem te sobrecarregar. Senão esses eventos grandes podem te traumatizar, o que a gente não quer aqui, em vez de te preparar para os eventos maiores que a gente quer que você esteja pronto e que você perca o medo. Outra técnica interessante que os vilões usam muito, os humoristas usam muito, é quebrar o estado de outras pessoas.
Quando uma pessoa ela tá muito emotiva perto de você, seja com raiva, seja com angústia, seja com depressão, você pode quebrar o estado da pessoa fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, ou assimilando o assunto dela com algo que não tem nada a ver. O Tony Robbins, ele usa muito essa técnica para tirar as pessoas de um estado depressivo. Eu assisti um seminário dele, uma apresentação dele, que tinha um cliente que ele falou que ele era suicida. E ele estava extremamente depressivo nessa apresentação. E aí o Tony Robbins olhou para ele, começou a perguntar para ele. Ele falou, será que você é depressivo por causa desse tênis vermelho que você está usando? Que é algo que está totalmente fora do contexto da depressão dele. Óbvio que ele não é depressivo por causa do tênis vermelho. Mas na hora que ele brinca com algo assim, o cliente por um instante ri. E aí o Tony Robbins já aponta, olha, tá vendo? Você tem a capacidade de rir. Para ele perceber que existem momentos bons na vida dele, mas ele não tá dando conta, porque ele tá tomado por essa depressão, de enxergar isso. Então na hora que alguém tá respondendo com raiva para você, essa pessoa não tá dando conta de enxergar qualquer coisa que esteja fora do contexto da raiva. Se você fizer uma pergunta para quebrar o estado dessa pessoa, uma brincadeira, você tem acesso a um novo estado dela emocional. E aí vocês conseguem conversar de uma forma mais civilizada e que vai resolver a questão de vocês. E a terceira característica que vilões e humoristas têm em comum é que eles entendem o mundo das outras pessoas, ao invés de querer oferecer recompensas que eles gostariam. Então vamos supor um vilão, ele quer manipular alguém. É claro que eu não tô recomendando que você manipule as pessoas aqui, tá? Não vá usar isso pro mal, assim como os vilões, porque você vai sofrer. Mas o vilão, ele usa o que a pessoa quer para que ele consiga convencer a pessoa a fazer o que ele quer. A gente pode ter esse olhar para o outro. E a gente pode unir o que a pessoa quer ao que a gente quer. E aí todo mundo vai ficar feliz em direção a um objetivo em comum. É diferente de quando a gente só olha pra gente e a gente quer convencer a pessoa com os nossos argumentos. Então vamos supor que você é uma pessoa que adora dinheiro, você quer juntar R$1 milhão em 5 anos. E aí você quer convencer outra pessoa a fazer um trabalho que ela vai ter que deixar a família dela de lado com mais dinheiro. Mas isso não convence a pessoa, porque o que ela queria era poder estar perto da família dela. Então, ao invés de oferecer mais dinheiro para essa pessoa, você podia oferecer para essa pessoa levar a família dela nesse trabalho. E aí sim, você tá dando o que ela quer e vocês têm um objetivo em comum. Isso é só um exemplo, né? Mas é ter esse olhar para os interesses dos outros também, e não só para o nosso, que até parece um lado bondoso de alguém que é mal, de um vilão, mas não é. No caso deles é manipulação. No nosso caso, se a gente acreditar no que a gente quer, é persuasão. E a última característica é que eles trazem o futuro para o presente. Então, às vezes eles estão numa situação péssima, uma situação muito ameaçadora. Eles entendem que algumas coisas ruins, algumas situações ruins da nossa vida, elas vão nos levar para situações boas. E aí eles já começam a se perguntar dentro da situação ruim, como aquela situação pode ajudar eles a chegar onde eles querem, pode ajudar eles no objetivo que eles têm lá para frente. Aplique isso na sua vida, claro que sem a maldade, sem a violência, até porque a violência vai contra essa calmaria que a gente defendeu ali no começo, né? Esses vilões talvez não sejam tão admirados assim, os que são violentos, mas aplique isso, se exponha a situações pequenas que vão montando a sua confiança para chegar nas situações maiores. Quebre o gelo das outras pessoas, quebre o estado das outras pessoas, escute os outros e principalmente não ache que você vai viver a situação dolorosa de hoje para sempre. Saiba sentir o que você quer antes de chegar lá. Um beijo e até o próximo vídeo.